Perfeito. Bem, Tomás, desculpa, pelo acento no A que eu percebi. A nossa pauta, ela fala da digitalização dos próprios equipamentos e das empresas, com o intuito de entender o quão digital está a cabeça delas, né? E aqui na John Deere eu vou começar com você justamente nesse aspecto. Alguns outros fabricantes de equipamentos nos últimos dias falaram bastante, demonstraram e fizeram algumas ações digitais, até live para vender equipamentos, alguns adicionaram o WhatsApp nos sistemas de Customer Service, etc. Né? No caso da John Deere, que ações você destacaria agora? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, é uma satisfação poder estar falando com vocês. Não precisa pedir desculpa pelo nome, eu sei que eu já aprendi a ouvir tanto Thomas como Tomás, então fica tranquilo aí. O pessoal acaba me chamando mais de Hispana para não ter essa dúvida. Bom, o que eu posso te dizer? Primeiro, eu vou tentar separar um pouco, talvez, os dois momentos, né? A gente tem um momento aí pré-pandemia, e que já era talvez nossa vida normal, e algumas ações novas aí que a gente teve que fazer para poder se aproximar mais dos clientes em virtude do momento que a gente está passando. Uhum. Falando especificamente do momento que a gente está passando, né, já que você tocou também no ponto que alguns concorrentes têm feito aí, lives e etc., a John Deere lançou uma plataforma recentemente que chama conecta.deere.com.br. É uma plataforma do John Deere Conecta, e que acho que é bastante diferente, pelo menos do que eu tenho visto, que os nossos concorrentes fizeram, né, no sentido de que é uma coisa que vai estar sempre lá disponível, é uma coisa que vai perdurar por esse momento que a gente está passando, então ela não vai, a hora que terminar a pandemia, não vai sair do ar, ele vai continuar. Então ela é uma plataforma que se assemelha a um showroom virtual, a um ambiente virtual, que o cliente ele pode ali entrar nessa plataforma e navegar por ela realmente em 3D, numa experiência aí virtual, por um showroom cheio de equipamentos. Ele pode clicar em um equipamento, a vista vai se aproximar, vai trazer os detalhes do que é aquele equipamento, quais as principais especificações, e além dos produtos também, só os produtos, né, tem todo também o lado que a gente chama do ecossistema da John Deere, que são as soluções de suporte ao cliente, de distribuição de peças, etc., e também as centrais de monitoramento de operações. E daí esse ponto é um que eu vou tocar um pouco mais à frente, só depois que eu terminar esse ponto aqui da plataforma Conecta. Aí, além dessa experiência virtual, se o cliente quiser realmente ver condições de aquisição e etc., ele também vai ter acesso a conversar direto via chat com os nossos distribuidores e concessionários, vai poder gerar cupom de desconto, enfim, tem várias interações que essa plataforma vai poder propiciar para o cliente, né? Acho que é uma forma da gente tentar levar o ambiente, tanto do fabricante como dos distribuidores e concessionários, para dentro da sala do cliente, né, ou para a palma da mão, ele pode acessar pelo smartphone e etc. Então, acho que essa, assim, é talvez a primeira diferença que eu podia dizer que a gente implementou, e acho que, com certeza, isso aí vai ser para ficar. Eu não vejo, num futuro próximo, a gente falando, não precisamos mais disso, ou perdeu o sentido, até porque no pouco tempo que a gente tem dessa plataforma já no ar, os acessos e as interações, elas estão sendo, assim, muito mais do que a gente esperava, então, sendo realmente uma iniciativa muito interessante de aprendizado. E eu toquei no ponto ali, né, de que a gente, nessa plataforma, o cliente também consegue conhecer mais as centrais de monitoramento, né? Eu acho que esse é um ponto que acho que cabe a gente destacar também, né? A gente já tinha toda esse ponto da digitalização e de como a gente pode deixar a experiência do cliente com a marca e com o equipamento melhor a partir disso. Posso dizer que já era uma fortaleza da John Deere, né? As centrais de monitoramento que conseguem funcionar através dos equipamentos de telemetria que as máquinas têm, ela gera ali uma quantidade de informações que propicia uma interação muito boa, tanto do suporte da John Deere como dos distribuidores, para poder interagir com o equipamento, avisar o cliente antes de acontecer algum problema mais sério, e gerar aí uma enorme gama de interações, tanto do fabricante com o cliente. Principalmente porque a gente consegue fazer o caminho de volta. Eu acho que esse é um grande diferencial que a John Deere tem no momento, né? Quando a gente fala em telemetria, a maioria dos fabricantes, ela faz o caminho só da máquina mandar o sinal e dizer o que está acontecendo, etc. E a gente consegue fazer esse caminho de volta, que é daí também o distribuidor poder fazer um reparo à distância, fazer uma atualização de software à distância, até mesmo um diagnóstico, medir alguns sensores em tempo real à distância. Acho que essa é uma diferença muito grande que a gente já tinha e que, nesse momento, está fazendo também muita diferença, né? Porque
a gente está tentando evitar ao máximo também que a nossa rede passe por, talvez, riscos que não precise correr. É claro que tanto a agricultura como a infraestrutura são atividades essenciais. Todos os nossos distribuidores no Brasil, eles estão operando, estão indo a campo, atendendo os clientes e fazendo a linha de frente. Então, a gente consegue, fazendo essa primeira interação com o equipamento à distância, a gente consegue minimizar o número de deslocamentos, né? Porque quando o técnico, de fato, vai no equipamento, ele já vai com todo o diagnóstico feito, com a peça correta, se precisa. Então, a gente consegue também melhorar no sentido de expor menos a riscos e atender de uma forma um pouco melhor. Vocês já mapearam, Tomás, a quantidade de deslocamento que foi reduzida ou ainda não deu tempo? Não, te confesso que a gente não tem essa métrica, não. A gente está mais preocupado nesse momento em ajudar todo mundo que precisa colocar as máquinas para rodar e está trabalhando. Provavelmente no futuro, aí, quando as coisas se acalmarem, a gente vai ter alguns dados aí que a gente vai poder analisar desse período todo aí. Com certeza o deslocamento vai ser um deles, né? Bacana. E também, para ficar claro, a plataforma Conecta, que já existia, né? Que, pelo que eu entendi, ela foi aperfeiçoada agora nesse novo lançamento, né? Não, ela não existia. O que existia era uma plataforma que a gente chamava de que ela era sazonal, que era uma plataforma que a gente chama de feira original, que era uma plataforma virtual da John Deere. O segmento agrícola, né, ele é muito conhecido por ter várias feiras regionais, né, de exposição de equipamento, etc. Então, essa feira original, ela já tinha sido lançada há alguns anos, essa plataforma, e ela é sazonal, com alguns períodos também de feiras agrícolas. Então, toda a parte ali que eu comentei que o cliente vai poder gerar desconto, cupons de desconto, etc., a parte mais comercial era essa parte que já existia via a feira original. E ela agora, hoje, migrou para dentro da plataforma do Conecta, que daí essa sim é completamente nova, foi lançada agora em maio, não existia antes. Perfeito. E o Conecta tem fora do Brasil também. Eu vi algumas menções do Connect, né? Acho que, enfim, pelo menos nos países que falam língua inglesa aí. Ele foi lançado primeiro ou foi ao mesmo tempo? A plataforma da forma que a gente está lançando aqui no Brasil, eu vou ficar te devendo essa informação, não tenho certeza se ela já foi lançada em outros países, né? A John Deere, a gente sim usa muito, né? E acho que somos muito conhecidos pela palavra Connect, Conecta, etc. Porque quando a gente olha também não só o segmento de construção, que já tem a telemetria há muito tempo implementada, mas o segmento agrícola, né? Acho que a John Deere ela se destacou muito nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, pela conectividade dos equipamentos, né? Toda a automação, agricultura de precisão. Então, eu diria que acho que essa palavra conecta também, muitas vezes a gente já vê ela junto com a John Deere, então talvez possa ser daí, mas eu vou ficar te devendo essa informação, eu realmente não tenho certeza se essa mesma plataforma, do jeito que nós temos no Brasil, foi lançada já em outros territórios. Maravilha. E a plataforma da John Deere, ou seja, a conectividade da John Deere, né, feita por protocolos, eu acho que protocolos proprietários, etc. Eu queria saber se a John Deere também compõe o grupo de fabricantes da AEM, que pede ali a liberação de 19 pontos, né, do protocolo, para que seja possível fazer a gestão das máquinas de marcas diferentes ali pelo gestor de frota, né? E saber o quanto mais vocês conseguem abrir esse protocolo ou o que está previsto nesse sentido, etc. Sim, a John Deere faz parte desse grupo de fabricantes da IM, que está estudando aí essa maneira de ter pelo menos alguns pontos aí em comum que sejam abertos, né, do protocolo de cada um. Agora, o que eu queria só destacar, né, como você bem falou, é um protocolo proprietário, né, então não são só esses aí, acho que você falou 19, eu tinha na minha cabeça um número diferente, mas assim, não faz diferença. A quantidade de parâmetros que a gente comunica no nosso sistema proprietário, ela é muito grande, né? E além eu acho que assim, vai muito além, né? Talvez a gente está olhando uma iniciativa de ter alguns pontos em comum, mas eu acho muito difícil que a gente garanta que o cliente tenha os mesmos benefícios só com esse pequeno conjunto de pontos. Eu acho que a gente tirar parâmetros, por exemplo, que vão dizer para o cliente a localização, o número de horas, o nível de combustível e talvez uma coisa ou outra a mais, ok. Eu acho que vai ser válido porque ele consegue, pelo menos com essas informações básicas dentro dos RPs dele, ele consegue ter um bom ganho de eficiência ali, de programar alguma manutenção, programar abastecimento, alguma restrição de custos por hora, etc. Mas a gente pensa realmente numa manutenção ali preditiva, né, que vai fazer a diferença para o cliente em termos de aumento de disponibilidade do equipamento.
A gente tem um conjunto, né? Eu disse que a gente tem muitos dados que a gente reporta via telemetria do equipamento, e a gente tem uma análise ali de Big Data por trás desses dados que a gente chama de Expert Alerts, ou seja, alertas do especialista, né? Traduzindo para o português. Como que isso funciona, né? A gente analisa tendências, então a gente tem lá um grupo de milhares de equipamentos no mundo inteiro sendo monitorados, e a gente consegue com isso traçar tendências, ou seja, um conjunto ali de parâmetros que, quando se comportaram dessa mesma forma, geraram um alerta de falha X. Então, com isso, a gente consegue prever que quando alguns parâmetros desses começam a aparecer em conjunto, é altamente provável que aquela falha X vai aparecer para esse cliente também. Então, a gente consegue antecipar a acontecer aquela falha, e daí ter uma ação que vai custar muito menos para o cliente, a máquina dele vai parar muito menos tempo, e daí sim é onde eu vejo que é assim, o grande ganho, né, do que está por trás de toda essa tecnologia de monitoramento. Conseguir usar esses dados de uma maneira muito inteligente, que no passado a gente simplesmente não tinha recurso, não tinha computação à altura de poder fazer esse processamento da forma como ele é hoje, e daí gerar, né, não só com os dados, mas com a experiência técnica, né, do fabricante, que conhece o equipamento, que sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer, e falar para o cliente, olha, apareceram aqui 3 pontos que, pô, se acontecer mais um aqui, a gente vai ter que parar por tal motivo. Vamos já dar uma olhada e tentar fazer alguma coisa antes disso acontecer. Aí é onde eu acho que vai estar o grande ganho quando a gente olha para os próximos, talvez os próximos 10 anos, vai ser a tecnologia poder gerar aí um salto realmente de disponibilidade dos equipamentos. Perfeito. Essas informações de Big Data, elas são combinadas com análises preditivas de óleo, por exemplo, ou de vibração? Sim, sim. Com análise de óleo também, né? E daí é um casamento de sistemas, né? A gente tem alguns parceiros que fazem essa análise de óleo, então a gente merge, né, essas análises e os dados que vêm, os parâmetros que vêm desses parceiros dentro do nosso sistema, né? Então hoje, esse exemplo que eu estou te falando, né? Provavelmente a gente já deve ter algum expert alert ali que falar, se tiver aparecendo uma falha XYZ, pô, e o parâmetro de sílica do óleo tiver acima de tanto, pode acontecer alguma coisa ali diferente. Então, isso já é feito. Eu diria, vibração, eu diria que a gente deve ter alguns sensores ali no equipamento que também pegam isso, tá? Confesso que eu não vou te cravar que tem, mas eu acho que é altamente provável. Eu não tenho a bagagem. Não, perfeito. A gente pode até dar outros exemplos, Tomás, porque seria justamente a minha próxima pergunta. Que níveis de sensores a gente tem hoje, né? A gente já fala já há algum tempo sobre sensores para medir determinados aspectos operacionais do equipamento, né? De desgaste de determinada peça e etc. Mas isso já avançou, por exemplo, a questões de combustível, a questão também de operação, ou seja, o quanto o operador está correto ou não nas suas ações diárias ali. Enfim, essa era a próxima questão, nível de sensoramento, né? Sim. Eu acho que, assim, como eu não tenho esse background tão técnico, é difícil falar desse nível de sensores, né? Mas o que eu posso te dizer é o que a gente consegue tirar a partir deles, né? Como eu te disse, eu sei que são, assim, são inúmeros parâmetros que a gente consegue comunicar, né? A quantidade de dados é muito grande. E até esse é um dos motivos da gente sempre preferir a conectividade via rede celular ou via Wi-Fi, porque você não tem praticamente limite do que você consegue transferir de dados, né? Quando a gente precisa ir para uma solução, por exemplo, de satélite, a gente perde muito essa qualidade e essa possibilidade de fazer análise. Mas te respondendo, né, sim, tanto pelo lado de operação, também isso é muito feito. Então, para poder dar um exemplo, né, a gente notou que a gente estava tendo um alerta de superaquecimento de eixo, por exemplo, de um determinado equipamento. E que só acontecia em um cliente específico ali, não era uma falha que acontecia naquele mesmo equipamento, naquela mesma aplicação, em outros clientes. Então, a gente falou, o que será que está acontecendo de especial com esse cara que está gerando esse problema? E daí, quando a gente antes de visitar e de conversar com ele, de olhar a aplicação dele, a gente começou a olhar os outros parâmetros. E daí a gente viu que o freio, ele ficava acionado praticamente o tempo inteiro. Claro que não com o pé ali completamente embaixo, mas estava gerando um alerta, né? E isso é um dos sensores, né? Olha, o operador ele está ao mesmo tempo com o pé no acelerador e com o pé no freio. E a gente falou, poxa, com certeza isso aqui é o que está gerando aquecimento, né? Porque o freio está ali dentro do eixo e ele está oferecendo uma resistência para aceleração.
Uhum. E daí, o que a gente fez? Foi no cliente com o especialista de aplicação do nosso distribuidor e passou lá um dia treinando aquele operador e, de fato, o cara ele tinha um vício que ele ficava com o pé em cima do pedal. O que acontece? Ao longo do dia, ele não percebe, mas ele acaba descansando o pé muito de leve em cima do pedal e isso acaba tendo aquele impacto que ele não percebe. Provavelmente, talvez não seria nem o suficiente para acender a luz de freio, mas que já começou a ter ali um impacto. E isso foi um alerta que o próprio sistema gerou, que daí quando a gente começa a investigar os dados, ali, o que está acontecendo, a gente conseguiu observar. Perfeito. Até essa questão que você comentou, Tomás, das redes Wi-Fi e celular, que permite que você dê mais parâmetros, etc., mas elas também têm ainda aqui no Brasil e em boa parte do mundo também, mas aqui acho que é um pouco mais acentuado, muitas áreas de sombra ou áreas de dificuldade de transmissão de dados, né? Agora, com o avanço do 5G, a gente espera que melhore, enfim, essa a tendência aí da rede 5G para transmitir informações para a internet das coisas, né? Mas hoje a realidade é um pouco diferente. Isso tem prejudicado as operações digitais de vocês, o envio de informações digitais? É uma excelente pergunta, Rodrigo. É um ponto que eu vou te falar que há 5 anos, a gente falava muito mais disso. Então, assim, nos últimos 5 anos melhorou muito, até o ponto de, por exemplo, vou pegar o estado do Pará, que acho que é um excelente exemplo para isso, né? 2/3 das máquinas que a gente tem no Pará, elas estão conectadas e estão comunicando. Então, e provavelmente é um dos estados, talvez ali junto, provavelmente do Mato Grosso, do Amazonas, com maior dificuldade de conectividade. Então, melhorou muito nos últimos 5 anos. Eu acho que daqui 5 anos, provavelmente, a gente não precisa mais, talvez, ter essa conversa. Assim, outros 2 pontos que eu acho que vale a pena destacar, né? As antenas dos equipamentos, elas são muito mais potentes que as antenas dos celulares. Então, às vezes, não é difícil a gente ter uma região que o celular não dá sinal, mas que a máquina comunica. Isso acontece. A máquina também ela pode acumular dados e quando ela tiver algum sinal, ela também transfere. Isso também pode ser feito. Claro que aí você limita aquela interação em tempo real que eu falei um pouco mais cedo, mas você não deixa de acompanhar o que está acontecendo no equipamento. E por último, a gente tem um crescimento muito grande também nos últimos anos do Wi-Fi, né? Tanto em minerações como em obras de construção. E o nosso equipamento ele já sai híbrido com essa solução. O cliente ele pode usar tanto o Wi-Fi como o celular, já sai híbrido, não precisa instalar opcional, não precisa fazer mais nada. E a gente está também desenvolvendo uma solução que vai ser bem interessante aí, que a gente chama de Store and Forward, né? Que é armazene e encaminhe, que ela vai ser bem simples via aplicativo mesmo, que pode ser feito tanto pelo smartphone do operador ou por exemplo, do componente, mas que ele vai fazer aquela função de quando o cara for ali, talvez abastecer o equipamento, o celular dele vai sincronizar com o equipamento e a hora que ele voltar para a base ou voltar para algum lugar que tenha ou Wi-Fi ou um sinal de celular, ele também vai comunicar esses dados. Eu acho que, como eu disse, eu acho que em 5 anos a gente não vai mais precisar estar falando dessas restrições aí de infraestrutura de comunicação. E, assim, em último caso, né, a gente sempre tem ainda a opção do satélite, mas como eu falei antes, a dados ela limita muito o que a gente pode fazer. Então, assim, para o que é essencial, né, que é ver onde o equipamento está e com quantas horas ele está, o satélite funciona, né, para talvez comunicar alguma falha, ele funciona. Mas a gente perde muito toda aquela análise que a gente pode fazer de Big Data, de interatividade em tempo real, que aí realmente é onde está o valor, né, onde pode mudar o nível ali de disponibilidade que o cliente vai ter com o equipamento e tudo mais. Então, eu diria que a gente realmente vamos usar o satélite assim, em último dos casos, e daí, infelizmente, a gente não tem como agregar tanto valor assim quando a gente usa só uma quantidade de dados muito pequena. Perfeito. Tem alguma iniciativa da John Deere em parceria com desenvolvedores de rede, Wi-Fi ou rede de rádio? Mineração se usa ainda bastante rede de rádio, enfim, para que tenha esse ecossistema já entrega ali para o cliente? Especificamente da linha de plano de construção, não, mas vai servir para eles também, né? A John Deere ela tem uma iniciativa chamada Conectividade Rural, que a gente trabalha com alguns parceiros para ajudar a conectividade, principalmente ali de regiões como o interior do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, porque os próprios equipamentos de agricultura, né, eles usam também essa rede, eles precisam usar essa rede de comunicação, e os ganhos, né, quando você tem um sistema de agricultura de precisão implementado, os ganhos de eficiência e produtividade eles são muito grandes. Então, isso com certeza vai acabar ajudando também um pouco aí o cenário dos equipamentos de construção.
Mas acho que, como eu disse antes, né, o Wi-Fi ele cresceu muito recentemente em mineração. Eu acho que ele deve estar substituindo o rádio em uma velocidade bem grande. Então, Uhum. eu acredito que essa ação que a gente está tendo no lado da conectividade rural, ela vai suprir ali esses equipamentos de construção também, né, porque eles estão inseridos ali nesse meio, mas dentro das mineradoras, e eu também posso citar que em obras de infraestrutura, né, provavelmente o Wi-Fi deve ser uma solução aí adotada. Mas, de novo, eu sou muito otimista que daqui 5 anos a implantação de 4G e 5G já vai ser um assunto do passado, isso aí. Maravilha, maravilha. E aqui, acho que para a gente fechar dentro do que eu tinha programado, Tomás, a interação do Big Data de vocês com a gestão da máquina está entendida, a gente passou bem por isso. Qual é a interação do Big Data com o sistema de comercialização de vocês? Ou seja, com a empresa em si, né? Com a administração e a comercialização dos equipamentos, peças, serviços, gestão de estoque, etc. Olha, realmente, tá tudo muito interligado, né? Então, eu vou te dar um exemplo, né, para tentar ficar mais fácil. Pensando na distribuição de peças, né? A gente tem o nosso centro de peças para América Latina, que fica aqui perto de onde eu estou, em Campinas, no interior de São Paulo. Ele fica ali estrategicamente numa posição logística muito boa, tanto de estradas como de aeroporto, né? Ele está bem do lado da pista do aeroporto de Viracopos. Uhum. E esse centro de distribuição, ele abastece toda a nossa rede de concessionários e distribuidores na América Latina. Uhum. Vou dar um exemplo de um distribuidor, então, né? Ele tem lá o estoque próprio dele de peças, e daí ele precisa repor as peças que ele vende através desse central que eu acabei de dizer. A gente tem um sistema de inteligência que a gente sabe, pô, na região onde está instalada aquela filial, aquela loja do distribuidor, qual é a população de máquinas que está naquela região, e a gente tem um histórico de mais ou menos o que cada máquina consome de peça e o que elas podem consumir de peça, né? Não só o que elas consumiram no passado, mas o que elas podem ainda consumir no futuro. Uhum. Com base nisso, a gente tem um sistema de inteligência que modela e ele dá uma solução, uma sugestão para aquele distribuidor do que ele deve ter no estoque dele. E daí, à medida que essas peças vão girando, esse sistema ele vai fazendo sugestões de reposição praticamente todos os dias, né? Quando a gente olha para grandes regiões, ou todos os dias ou todas as semanas, ele vai levantando as sugestões que aquele distribuidor tem de falar, olha, você precisa comprar essas peças aqui, senão vai faltar. E assim, ele chega num nível de detalhe que, por exemplo, a gente consegue separar peças que são críticas, ou seja, peças que se falharem, o equipamento realmente para. Porque a gente sabe que tem Uhum. coisas que são preventivas, digamos, um filtro, por exemplo, uma coisa assim, você pode talvez esperar fazer essa manutenção de uma maneira programada, mas elas têm peças que o distribuidor ele precisa parar ali o que ele está fazendo, pegar a peça e levar direto para o cliente, que a máquina está parada, né? Uma coisa que não tem como planejar. E daí a gente acaba tendo redundâncias no sistema para essas peças críticas, para poder realmente ter uma profundidade ali de estoque melhor, poder ter um armazenamento de peças que a gente saiba que está super seguro, porque a gente sabe que se falhar, o cliente vai ter a peça disponível e ele vai ficar o menor tempo possível com a máquina rodando. Eu acho que do lado da distribuição, né, esse é a nossa principal preocupação, né? O que a gente pode fazer via análise, via sistema, etc., de criar redundâncias e contingências para que o cliente pare em o menor tempo possível. Esse é sempre o nosso grande objetivo no final. Perfeito. Aí eu imagino que motor e transmissão foge um pouco a regra aí. Acho que até nos equipamentos nacionalizados, esses itens não são locais, né? Correto, correto. A gente tem acho que a grande maioria dos nossos equipamentos hoje no Brasil comercializados, os motores vêm da nossa fábrica de motores que fica aqui na Argentina, do lado aqui da gente. E daí, como eu disse, né, esse é um tipo de item que às vezes ele tem que realmente entrar numa contingência. Uhum. Não adianta a gente querer que toda loja de todo distribuidor tenha lá um modelo de cada motor. Então, no nosso centro de peças aqui, a gente tem toda uma ala dele que é super grande, destinada a grandes componentes. Então, motores, transmissões, eixos, cabines. A gente também entende que todos esses itens que são de baixo giro e de alto valor e de alto poder de levar uma parada mais longa, essa redundância tem que ser nossa também, né?
Então, eles ficam, a gente tem todo um estoque gigantesco aí desses itens. E o que, claro, não exime, por exemplo, se a gente tem um cliente que comprou uma quantidade muito grande de máquinas, por exemplo, um projeto de mineração. O cliente tem 20 equipamentos do mesmo modelo que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse modelo também diz, olha, agora para esse cara aqui ele vai ter que ter 2 motores e uma transmissão na prateleira, porque vai ter que atender mais rápido. Então, isso acho que é muito legal do sistema, né? Porque ele consegue até modelar para a gente a partir de quanta população de equipamento, inclusive grandes componentes, tem que também chegar mais próximos do cliente. Maravilha, maravilha. Tomás, só para a gente fechar aqui, de uma forma mais simples, mais descontraída, qual equipamento hoje da linha amarela, você olhando não só para John Deere, para o mercado, né? Você olhando e falar assim, esse é um equipamento que traduz hoje, digamos, a terraplanagem 4.0? É uma excelente pergunta, hein? Olha, eu diria, pode não representar a terraplanagem em si, né? Mas eu diria que é a escavadeira, né? A escavadeira, ela geralmente é difícil ela não ser um equipamento de produção. Quando a gente olha, por exemplo, retroescavadeira, carregadeira, e até mesmo motonniveladora e trator de esteira, a gente ainda tem aplicações desses produtos que elas são, de certa forma, utilitárias, né? Onde o cliente ele não precisa trabalhar talvez tantas horas por dia, todos os dias. A escavadeira, essa proporção ela é muito maior, de máquinas que realmente são a máquina que ela está produzindo e que se ela parar de produzir, algum tempo depois o cliente vai parar de vender alguma coisa, ou um serviço, ou um material, um minério, etc. Então, eu acho que eu diria que as escavadeiras, elas são ali o grande realmente ponto de oportunidade, quando a gente fala em ter ganhos realmente disruptivos de disponibilidade por conta da tecnologia, eu diria que a maior oportunidade está na escavadeira, puramente por conta do impacto financeiro, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma atividade de manutenção de estrada que uma motomiladora faz, claro que não é bom uma máquina ficar parada, mas ela ficar parada não necessariamente representa uma queda de receita do cliente. Quando a gente olha para uma escavadeira dentro de uma mineração ou dentro de uma obra de terraplanagem, quando ela para, ele vai ter um impacto grande, ou ele vai ter que ficar mais dias para recuperar o que ela não produziu naquele tempo, ou aquele minério que ele deixou de produzir naquelas horas, ele não volta mais, né? Não tem como ele pode até produzir mais em outro dia, mas ele não vai produzir de novo o que ele deixou de produzir naquele tempo. Então, eu diria que em termos de impacto financeiro para o cliente, opinião pessoal minha, eu acho que a escavadeira é o que tem a maior oportunidade. Excelente, Tomás. Tem algo que eu não questionei, que você gostaria de comentar? Não, Rodrigo, eu acho que eu sempre gosto muito de falar, né, dessa parte do Big Data, dos Expert Alerts ali que eu disse, porque a gente acaba que tem muito alerta que ele não necessariamente ele aparece no painel do equipamento, né? Quando a gente fala em parâmetros, às vezes a gente tem parâmetros, por exemplo, de temperatura, né? A temperatura, quando vai aparecer no painel de um alerta que já vai aparecer para o operador, é quando já atingiu um nível crítico. E muitas vezes a gente consegue ver pelo Expert Alerts que está com uma tendência de alta, mas ainda não chegou no nível crítico. Então, muitas vezes, eu acho que é aí que é onde está o grande valor, né? Da gente conseguir ligar para o cliente e falar, olha, vai acontecer alguma coisa antes que, de fato, essa coisa aconteça. Então, é um ponto que eu gosto muito de falar, acho que eu pude explorar ele bem aqui. Eu agradeço você aí pelas perguntas e para a gente poder proporcionar essa troca. Maravilha, para a gente deixar registrado aqui, nós conversamos com o Tomás Spana, gerente de vendas da John Deere Brasil, certo, Tomás? Correto, dia 29 de maio. 29 de maio, maravilha. Obrigado novamente pela conversa e espero que você possa acompanhar aí o compilado dela na reportagem que sai nas próximas semanas. Legal, obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço.